Em uma sala de aula, depois que todos saíram, apenas um jovem está estirado sobre a mesa, admirando os peixes formados por feromônios com cores estranhas mais bonitas que aparecem em sua mão com fascínio. De repente, um som chama sua atenção. Alguém entra segurando um guarda-chuva molhado. É um estudante com um rosto delicado, seu corpo levemente molhado pela forte chuva. O peixe de feromônio do jovem nada animadamente ao redor do estudante. O estudante percebe alguém na sala de aula e fala: "Esta é a turma 11. A1, quem é você?" Esta cena é a primeira vez que se encontram no início de seu longo entrelaçamento depois. Agora, 9 anos depois, o estudante chamado Dungan está dormindo profundamente na cama. Mas ao tentar se virar, mãos escorregam para debaixo de sua camisa e começam a massageá-lo persistentemente, até tentando entrar em suas calças, até que ele acorda de repente. A sensação desaparece, substituída por uma voz suave do jovem chamado Chawang. Ele se apoia e olha para Dungan. "Você está dormindo bem. Se você continuar assim, vai se atrasar." Dungan cheira e enterra o rosto no travesseiro. "Por favor, deixe-me dormir por mais 5 minutos." Chawang se sente impotente, mas arrasta Dungan para cima e o empurra para escovar os dentes e lavar o rosto. No banheiro, Duncan escova os dentes. Perdido em pensamentos sonolentos, ele nasceu como beta, o que representa 70% da população mundial. E por razões inevitáveis, ele tem que se acomodar na casa de um amigo. Ele se considera uma pessoa comum em aparência, personalidade e altura. Desde quando a desgraça começou a perseguir alguém como ele, de repente Duncan se assusta ao ver uma mancha vermelha em seu pescoço. Ele a coça, mas pensa que é apenas uma picada de inseto. Depois de trocar de roupa, Duncan vê Huang esperando por ele na mesa de jantar. Sentando-se, Duncan começa a desfrutar do café da manhã com Huang. Huang é o proprietário desta casa e quem o salvou da desgraça. Ele também é o único amigo de Duncan. Chawang é o herdeiro de uma empresa farmacêutica e atualmente administra uma cafeteria como hobby. Um alfa completamente diferente de Duncan. Depois de terminar o café da manhã, Chawang chama Duncan e lhe entrega 2 comprimidos, lembrando-o de que ele também precisa tomar seu remédio. Duncan ouve obedientemente porque tem um coração fraco desde a infância. Chawang observa Duncan tomar o remédio, seus olhos de repente se aprofundando como se estivesse tramando algo. Quando Duncan sai pela porta para ir trabalhar, ele se vira de repente e sorri brilhantemente para Chawang. "Certo, Huang, sou sempre grato a você." Quando a porta se fecha, Chawang começa a rir misteriosamente. Na empresa onde Duncan trabalha, ele de repente sente sua temperatura corporal mudar anormalmente. Ultimamente, ele tem sentido isso com frequência, mas não teve tempo de verificar. Ele tira o remédio que Xiao Huang preparou do bolso e toma, mas desta vez sua febre não diminui. Seu corpo todo se sente quente. Um colega próximo percebe e pergunta com preocupação Yungjin. Yungjin responde vagamente, então tenta se levantar para usar o banheiro, mas seu corpo oscila e sua mente se dispersa. Ele se sente aterrorizado, e se isso acontecer de novo como antes, as memórias dolorosas de repente voltam, fazendo Yungjin não conseguir resistir. Ele desaba no chão e desmaia. Quando acorda, está no hospital. O médico se encontra com ele em particular para discutir sua condição. Os resultados dos testes mostram que ele é um ômega, um caso raro de um beta descobrir que, na verdade, é um ômega na idade adulta. Ele é um ômega latente, então deve ter cuidado redobrado. Supressores normais mal conseguem conter os ciclos de calor. As palavras do médico atingem Yungjin como um raio. Ele caminha para casa na chuva, mas sua mente não se sente mais como a sua. Por quê? Por que essas coisas continuam acontecendo comigo? De repente, a voz familiar de Chawang chama: "Yungjin, por que você está em casa tão tarde?" Ele se aproxima de Yungjin ansiosamente. "Você chegou em casa encharcado de chuva. Você já é fraco e se pegar um resfriado..." Chawang acaricia ternamente o cabelo molhado de Yungjin e seus feromônios preenchem o ar, assustando Yungjin. "Você tem que se trocar rápido. Que tal eu te ajudar a tomar um banho?" O corpo de Yungjin treme novamente. Com o coração acelerado, ele apressadamente afasta a mão de Chawang para evitá-lo. "Não precisa, eu estou bem." Então Yungjin abraça seu corpo trêmulo e se afasta, deixando Chawang imóvel.
observando-o entrar no quarto. Jong-in imediatamente se enrolou firmemente em um cobertor, respirando pesadamente, e seus feromônios começaram a se espalhar pelo cômodo. Ele estava em pura agonia porque essas desgraças continuam acontecendo comigo. No dia seguinte, a notícia de que Jong-in era um ômega foi descoberta pelos superiores, e sem surpresa ele foi demitido, já que o governo havia enviado uma notificação oficial para a empresa. Chawan, sentado revisando relatórios, de repente falou, tirando Jong-in de seus pensamentos caóticos. Você chegou cedo, como está o trabalho na empresa, Jong-in? Gaguejou um pouco. Eu pedi demissão. Foi tão difícil para você entrar, o que aconteceu? Jong-in, nervoso, roía as unhas, sem saber como explicar para Chawan, e finalmente mentiu, não revelando que era um ômega. Eu só senti que o trabalho não era para mim, então quero tentar outra coisa. É mesmo? Então você gostaria de trabalhar meio período no meu café por um tempo? Jong-in levantou-se imediatamente e perguntou, sério, tudo bem. Por causa de problemas com a herança da empresa do meu pai, eu provavelmente não conseguirei mais administrar bem o café, então estou procurando um gerente. Ouvindo isso, Jong-in concordou imediatamente, prometendo trabalhar duro. Então, Jong-in congelou, porque Chawan estava emitindo feromônios novamente. E o corpo de Jong-in tremeu involuntariamente. Ao recuar, ele tentou perguntar de novo. Quando eu começo, Chawan agarrou a mão de Jong-in, puxando-o para perto e disse, é um pouco urgente então, a partir de amanhã tudo bem? Chawan se inclinou para perto dos lábios de Jong-in, como se fosse beijá-lo. Sim, mas, naquele momento, e a mente racional de Jong-in voltou a funcionar. Ele puxou a mão bruscamente de Chawan. Sim, claro que está tudo bem. Amanhã. Até amanhã. Chawan observou Jong-in se abraçar e sair. Ele levou a mão que segurou a de Jong-in para perto da boca, como se para beijá-la. No dia seguinte, Chawan mostrou cuidadosamente a Jong-in como usar a máquina de café em detalhes. Jong-in fez um biquinho adorável e seguiu as instruções. Não era nada fácil. Vendo isso, Chawan envolveu seus braços ao redor de Jong-in por trás e guiou suas mãos. Apenas pressione com força assim. Mas Jong-in não conseguia se concentrar. Ele se sentiu estranho. Acontece que seu amiguinho já estava acordado. Jong-in pensou que talvez estivesse louco por ficar assim. No entanto, ele não percebeu que Chawan atrás dele tinha visto tudo. Ele observou Jong-in corando por toda parte, enquanto seus próprios feromônios haviam despertado fortemente. Chawan chamou Jong-in gentilmente, liberando ainda mais feromônios. Jong-in, você está com febre. Está doente de novo, não? Então ele tocou casualmente a testa de Jong-in. Jong-in mentiu. Eu só estou com calor assim. Essa ação assustou Jong-in. Sua mão acidentalmente bateu em um copo próximo, fazendo-o cair e quebrar. Ambos congelaram no lugar e Jong-in começou a tremer e gaguejar desculpe. Ele recuou. Talvez eu não esteja tão bem quanto você disse. Eu vou para casa primeiro então? Jong-in correu direto para casa. Mas assim que ele entrou, o cômodo estava cheio do forte cheiro de feromônios de um alfa. E Jong-in não conseguiu mais resistir. Era sufocante, seu corpo inteiro coçava loucamente. Jong-in foi para o quarto e imediatamente agarrou seu amiguinho já excitado e aliviou tanto a coceira quanto o desconforto. Um ômega deveria ser assim. Ele queria que alguém o ajudasse a preencher esse vazio. Enquanto isso, Chawan estava assistindo tudo pelo computador. Acontece que ele havia instalado uma câmera escondida no quarto. Vendo Jong-in assim, ele se sentiu incrivelmente excitado. Ele se agarrou e começou a se liberar. Quando terminou, ele olhou hipnotizado para o rosto sedutor de Jong-in, através da tela, seus olhos cheios de paixão e loucura. Naquele dia, Duncan pesquisou online informações sobre ômegas. Ele descobriu que ômegas silenciosos são facilmente afetados pelos feromônios de alfas. Isso explicava o comportamento de Duncan naquela hora. Embora a chance de gravidez seja baixa, se combinado com um alfa dominante durante o cio, a probabilidade aumenta, então é preciso ter cuidado. Duncan sentiu que havia muitas coisas com as quais se preocupar, sendo um ômega silencioso. De repente, ele olhou para baixo e viu muitos comentários sobre ômegas, mas a maioria era de insultos e zombarias. Duncan ficou em silêncio, ele não sabia como reagir. Nesse momento, a voz de Xiao Huang soou. Duncan, você já está pronto. Duncan apressadamente colocou sua mochila, sem se esquecer de guardar o cigarro que já tinha preparado. Entrando no carro, Duncan ainda estava atordoado. Foi só quando Xiao Huang o chamou que ele de repente voltou à realidade. Duncan, a partir de hoje vou ficar na casa dos meus pais enquanto vou para o trabalho. Enquanto eu não estiver aqui, Duncan, lembre-se de comer direito e tomar seu remédio. De repente, Duncan viu a mão de Xiao Huang.
Ele notou como a mão dele era longa e bonita. Se fosse aquele dedo, poderia alcançar lugares profundos onde ontem ele não conseguiu. Então ele rapidamente percebeu que estava tendo pensamentos inapropriados. Duncan corou profundamente e então seu rosto de repente ficou triste. Como todos diziam, talvez ele fosse uma existência inferior. Ele só sabia agir instintivamente como um animal certo. Duncan lembrou-se da expressão irritada de Chao Huang quando cercado por uma multidão de ômegas, e as lágrimas brotaram. Chao Huang, ao seu lado, percebeu que Duncan não estava bem. Ele estendeu a mão para tocar o rosto de Duncan e disse: "Não se preocupe, mesmo sem mim, você ainda pode se sair bem." O feromônio de Chao Huang irradiou novamente, fazendo Duncan tremer. Nesse momento, o semáforo ficou verde. Duncan empurrou a mão de Chao Huang e o apressou para dirigir. O humor de Duncan afundou profundamente. Ele estava errado, e se Chao Huang o odiasse, o que ele deveria fazer? Assim, mais um dia de trabalho se passou com Duncan vendendo café e tomando seus remédios corretamente. Mas quando a noite chegou e ele voltou para casa instintivamente, ele ainda chamou por Chao Huang. Então, de repente, Duncan percebeu que a partir de hoje, Chao Huang moraria na casa de seus pais. Então, esta casa grande ficou apenas com ele. Ele não sabia se deveria se sentir feliz ou triste. Ele sentiu vagamente o feromônio persistente de Chao Huang no ar. Ele sempre emitia esse feromônio e ele nunca havia notado. Era realmente agradável e doce. De alguma forma, ele se sentiu um pouco estranho e com um pouco de calor. De qualquer forma, ele tinha que ter cuidado. Duncan decidiu tomar um banho primeiro. No entanto, enquanto tomava banho, Duncan começou a sentir seu corpo mudar. Ele rapidamente vestiu um roupão e saiu. Depois de alguns passos, ele desabou. O baixo ventre de Duncan estava quente e coçando. Parecia que seu corpo estava pegando fogo. Ele usou a mão para se aliviar bem no meio da sala, com medo de que se Chao Huang descobrisse o odiaria. Duncan queria parar imediatamente, mas seu corpo estava incontrolável. Quando ele recuperou um pouco da razão, viu Chao Huang parado à sua frente com uma expressão atônita, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Sim, Duncan reuniu todas as suas forças para chamar o nome de Chao Huang. Chao Huang apertou o nariz, como se tentasse bloquear o cheiro do feromônio de Duncan. Chao Huang, quando você voltou. Chao Huang ajoelhou-se. Segurou o rosto de Duncan, sussurrando: "Duncan, por que você não me contou?" Duncan tremeu e perguntou fracamente: "Contar o quê?" "Agora, seu feromônio está muito forte." "Você está no cio." Chao Huang provocou, cutucando a boca de Duncan. Duncan disse: "Chao Huang, me dê supressores." Mas ele recusou imediatamente. "Você não deveria usar supressores porque eles não fazem bem para o seu coração." Chao Huang sorriu gentilmente para Duncan. "Deixe-me ajudá-lo." Mas Duncan recusou na mesma hora. Isso fez o feromônio de Chao Huang irradiar ainda mais intensamente. Chao Huang agarrou os ombros de Duncan com as duas mãos, ainda persuadindo pacientemente. "Como pode estar tudo bem quando você está vazando desse jeito?" Então Chao Huang levantou Duncan e o colocou na cama, não permitindo recusas naquele momento. Duncan apenas sentiu o forte feromônio de Chao Huang. Sua mente ficou em branco. Ele não conseguia pensar em mais nada. Duncan chorou e tremeu dizendo: "Wang Eu." Antes que ele pudesse terminar, Chao Huang agarrou o queixo de Jongin e o beijou ferozmente nos lábios. Este foi o primeiro beijo de Jongin, e inesperadamente aconteceu nessas circunstâncias. O que se seguiu foi Chao Huang devorando Jongin por completo. A verdadeira personalidade de Chao Huang foi revelada. Selvagem e possessivo com Jongin, era como se ele tivesse esperado a vida inteira por este momento. Jongin estava tão exausto que desmaiou. Em seu sonho, ele pareceu voltar 9 anos no tempo para o dia em que seus pais morreram devido a uma falha nos freios do carro. Ele se sentou chorando em desespero, mas Chao Huang ao seu lado agarrou seu ombro e o abraçou forte. Ele disse que se tornaria sua família. Então não pense demais nisso. Sim, essa frase é exatamente a mesma que Chao Huang lhe disse ontem. Jongin de repente acordou do sonho. Ele se sentou ofegante. Seu estômago doía e latejava agudamente. Será que foi porque Chao Huang foi com muita força agora há pouco? Naquele momento, a voz de Chao Huang o assustou. Acontece que ele trouxe comida para você. Ele a colocou gentilmente na cama, para evitar que você se movesse muito. Eu pensei que comer com tanta fome não faria bem, então trouxe um pouco de mingau para você. Jongin encarou Chao Huang suas mãos, apertando o cobertor com força. Ele chamou o nome de Chao Huang, como se quisesse dizer algo, mas Chao Huang foi mais rápido. Ele acariciou suavemente o cabelo de Jongin.
Você não come nada há 3 dias. Coma um pouco de mingau para acalmar seu estômago. Finalmente, Jong-in não conseguiu dizer o que pretendia. Ele virou o rosto para evitar a mão de Cha-hwan. Eu não consigo comer. Mas você deveria comer um pouco? Jong-in disse em voz mais alta. Eu quero ficar sozinho. Vendo que o humor de Jong-in ainda estava instável, Cha-hwan permaneceu em silêncio então. Ele levou o mingau para uma mesa próxima e lembrou Jong-in de tomar o remédio depois de comer antes de sair. Enquanto isso, Jong-in se sentia triste e envergonhado. Por 3 dias estive com você por 3 dias seguidos. Mas como você consegue ficar tão calmo? Afinal, nós somos amigos. Algumas horas depois, Cha-hwan chegou à empresa. Ele ligou para Jong-in, enquanto também o observava pela câmera de segurança do café. Vendo Jong-in hesitar e se recusar a atender, o rosto de Cha-hwan escureceu. Enquanto Jong-in decidia não atender, ele trabalhava, mas não conseguia se concentrar. Hoje um cliente pediu um americano. Então ele se virou para o amigo e disse: Você sente cheiro de ômega por aqui? Sim, mas o cheiro é fraco. Quem poderia ser? Não faz muito tempo eu fiz aquilo com um ômega no cio em um beco. Aquele desgraçado maluco, isso é um pouco... Jong-in ouviu toda a conversa deles. Suas mãos tremiam e ele não conseguia apertar o botão de pagamento. O colega ao lado dele percebeu e chamou para despertar Jong-in. Senhor, o que você está fazendo, por favor? Conclua o pagamento para o cliente. Jong-in saiu do transe e pagou apressadamente. O telefone de Jong-in continuava tocando sem parar. Naquele momento, ouviu-se a saudação de um funcionário ao diretor. Acontece que Cha-hwan havia chegado. Sua expressão não era boa, e seu olhar direto deixou Jong-in um pouco assustado. Jong-in evitou o olhar agressivo de Cha-hwan, o que só o deixou mais irritado. Cha-hwan rapidamente se aproximou de Jong-in e o questionou. Por que você não atendeu minhas ligações? Eu estou trabalhando agora. Cha-hwan agarrou a mão de Jong-in com firmeza. Sua voz era resoluta, não permitindo nenhum protesto. Vamos conversar. Os dois entraram no armazém. Cha-hwan perguntou a Jong-in o que está acontecendo com você ultimamente. Você está planejando continuar me evitando. Jong-in respondeu tristemente. Eu preciso de tempo para pensar. Você é realmente cansativo. As palavras de Cha-hwan fizeram o coração de Jong-in doer agudamente. Por que você escondeu de mim que se transformou em um ômega? Algo tão importante. Cha-hwan continuou preocupado, franzindo a testa. Eu também entrei em pânico naquele dia, mas eu coloquei você em primeiro lugar, e foi por isso que eu fiz aquilo. Eu fiz algo de errado, não é nada disso. Eu estava com medo de que você me desprezasse, mas ele não conseguiu dizer isso em voz alta. Jong-in apenas pressionou os lábios um contra o outro. Tudo bem, vamos nos afastar por um tempo, para que ambos possamos pensar nas coisas. As últimas palavras de Cha-hwan atingiram Do-nin como um tiro, deixando-o atordoado e incrédulo. Foi só quando Cha-hwan saiu e bateu a porta que Do-nin voltou à realidade. Do-nin tremeu, sua mão se estendeu, como se tentasse segurá-lo, mas falhou. Hwang é que eu tenho medo que você me odeie quando eu me tornar um ômega. Tenho medo de te perder, é só com isso que me preocupo. Os dias se passaram e Cha-hwan ainda não respondia às mensagens de Do-nin, mas Do-nin enviava mensagens pedindo desculpas insistentemente. Seu coração estava triste e com medo de ser abandonado, assim como seus pais o abandonaram. Desta vez Do-nin sonhou novamente. Ele sonhou com a viagem que seus pais fizeram 4 anos atrás. Antes de partirem, eles não se esqueceram de pedir a Cha-hwan que cuidasse de Do-nin durante a ausência deles. Cha-hwan concordou e prometeu cuidar bem de Do-nin, lembrando-os de viajar em segurança. A imagem dos pais de Do-nin, puxando as malas e partindo de repente, apareceu nitidamente, despertando Do-nin do pesadelo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Do-nin. Ele se levantou de um pulo, olhou em volta e buscou por ar. Imediatamente, Do-nin pegou o telefone e ligou para Cha-hwan, mas tudo o que ouviu foi o som frio e interminável da chamada. Na empresa, Cha-hwan já tinha assistido a tudo pelas câmeras. Seu rosto estava frio e calmo. Então ele deu uma olhada em seu celular, que mostrava muitas chamadas perdidas de Yongin. Naquele momento, ele sorriu de lado, como se tivesse alcançado seu objetivo. No dia seguinte, Yongin ainda foi trabalhar, mas não conseguia se concentrar nem um pouco. A funcionária ao lado dele teve que chamar Yongin para que ele prestasse atenção. De repente, Yongin viu o bolo preparado para os clientes. Uma onda de enjoo subiu, fazendo Yongin tapar a boca e correr para o banheiro.
Yongin vomitou até seu rosto ficar pálido. Ele não sabia o que tinha de errado com ele ultimamente, mas pensou que talvez devesse comprar algum remédio na farmácia. Yongin disse que seu estômago estava indisposto há alguns dias e pediu um remédio para a digestão. O farmacêutico pareceu perceber algo e perguntou a Yongin qual era o seu segundo gênero. Yongin hesitou um pouco e respondeu: "Eu sou um ômega." Ao ouvir isso, o farmacêutico deu a Yongin um teste de gravidez só por garantia. "Você deveria fazer este teste antes de tomar o remédio." Yongin ficou atordoado, mas rapidamente agradeceu. De volta à cafeteria, ele correu imediatamente para o banheiro para fazer o teste. Sua mão tremia enquanto esperava pelo resultado, sentindo como se fosse um veredito. E como esperado, o teste de gravidez mostrou 2 linhas vermelhas vivas. Yongin jogou o teste com força e gaguejou. Não de jeito nenhum. Ele não podia acreditar que aquilo era verdade, mas se lembrou do momento íntimo que teve com Chao Huang. Será que foi daquela vez? O corpo de Yongin tremia incontrolavelmente. O medo o dominou por completo. Se Chao Huang descobrisse, ele poderia desprezá-lo. "Sim, eu tenho que ir embora antes que ele saiba a verdade." Então Yongin fugiu rapidamente, sem ousar encarar essa realidade por mais um segundo. Logo depois que Yongin saiu, Chao Huang apareceu. Ali, ele pegou o teste de gravidez e ligou para um subordinado para relatar a localização de Yongin. Depois de desligar, Chao Huang sorriu com satisfação, com um toque de loucura. Parecia que ele estava prestes a ter seu próprio peixe-beta. Yongin correu direto para a praia. Ele ficou parado, atordoado, observando as ondas violentas quebrarem, sentindo-se estranhamente perdido por dentro. "O que eu devo fazer agora, porque tudo terminou assim? Será que meus irmãos mudaram desde que me tornei um ômega? Não, talvez tudo começou quando meus pais faleceram. Talvez a minha existência tenha trazido infelicidade para todos. Talvez eu devesse simplesmente acabar com tudo aqui." Bem quando Yongin estava prestes a pular no mar, suas pernas de repente travaram. Ele sorriu amargamente porque mesmo agora ainda sentia falta de Chao Huang. Mas e o bebê sem o Huang? Ele pode viver sozinho, enquanto Yongin estava parado, pensando um grupo de pessoas com aparência nada amigável se aproximou dele. Eles agarraram a mão de Yongin e zombaram. "Olha só, tem um ômega aqui. Você está sozinho, venha se divertir com a gente." Yongin lutou com toda a sua força, mas eles eram dominadores demais. Eles eram todos alfas, então Yongin ficou aterrorizado. Nesse momento, ele só podia chamar silenciosamente pelo nome de Chao Huang. Sim, e parecia que seu chamado foi atendido. Chao Huang apareceu e parou o grupo de alfas. Chao Huang exalava uma forte dominância e agarrou o alfa que havia tocado a mão de Yunin como se estivesse pronto para esmagar seus ossos. "Por que você foi tão longe?" "Porque você me deixou, esses lixos tentaram te atrair." Chao Huang deu um soco no estômago do cara, assustando os outros que se abraçaram e saíram correndo. Agora, apenas Yunin e Chao Huang restavam. Chao Huang imediatamente abraçou Yunin com força, segurando-o perto, como se quisesse marcá-lo em si mesmo. Eu estava muito preocupado. De repente, Yunin, como uma criança, desabafou todas as suas frustrações. "Você não me odeia muito agora. Como eu poderia te odiar? Eu sou um ômega, mas você odeia ômegas, não é?" Chao Huang viu Yunin chorando cada vez mais alto. Ele acariciou suavemente o cabelo de Yunin para confortá-lo. "Com exceção de você, eu odeio todos os outros ômegas." Mas pensando em algo, Yunin empurrou Chao Huang para longe. "Não, se você ficar ao meu lado até você sofrerá infortúnios por estar ao meu lado. Eu nunca me senti infeliz, Yunin. Por toda a minha vida, eu quero estar com você não como amigos, mas como amantes." O tom combinado com a expressão sincera de Chao Huang. Comovido, Yunin, desta vez, quis ser mais corajoso e se jogou nos braços de Chao Huang sem hesitar. "Eu tinha esquecido que meu único amigo e o único alfa que eu tenho arcou com todos os meus infortúnios. Eu gosto de alguém assim." Os dois compartilharam um beijo doce sob o pôr do sol. Assim que voltaram para o apartamento de Chao Huang, ali perto, os dois se beijaram apaixonadamente como se nunca quisessem se separar. Então a razão de Yunin prevaleceu. Ele empurrou Chao Huang para longe. "Huang, eu tenho algo que quero conversar." "Você está grávido?" Yunin perguntou de volta de repente. "Como você sabe, você deixou umas coisinhas para trás antes de ir embora." Naquele momento, Yunin se lembrou que ainda não tinha se livrado do teste de gravidez. "Eu não sei, mas como você encontrou este lugar?"
Isso é mesmo importante agora. Dizendo isso, Chao Huang virou Yunin e então sussurrou em seu ouvido. Não pense em mais nada. De repente, Yunin ficou atordoado. Não pense em mais nada com ele agora. Você só precisa se concentrar em mim. A voz de Yunin tremeu. Agora mesmo ele queria ir para o quarto, mas Chao Huang discordou. A cama está muito longe. Mas eu ainda não ouvi sua resposta para a minha confissão. Yunin enrijeceu e gaguejou. Eu ainda não pensei sobre isso. Mas então, Yunin pareceu entender. Ele colocou a mão sobre a de Chao Huang. No entanto, eu posso ter certeza de uma coisa. Sem você eu não conseguiria viver. Chao Huang beijou os lábios de Yunin, sua voz calma e satisfeita. Pode não ser a resposta exata, mas me deixa muito feliz. Então eu esperarei por sua resposta mais tarde. Depois disso, seguiram-se uma série de cenas, especialmente a confissão de Chao Huang e a revelação de Jong-hyun sobre o passado dele. Ele nasceu em uma família que produziu gerações de alfas dominantes, e ele era um alfa superdominante, considerado muito raro entre os alfas. Portanto, ele era visto como a bênção da família. Desde criança, ele sempre conseguia o que queria facilmente. Ao crescer, ele mergulhou em prazeres excêntricos e perversos que ninguém podia controlar. Tudo era entediante até ele conhecer Yunin. Ele queria possuí-lo. Esse pensamento surgiu assim que ele conheceu Yunin pela primeira vez. Então essa ambição cresceu dia após dia. Eu queria ser o único ao lado dele. Então ele usou dinheiro para isolar e intimidar Yunin, deixando Yunin sem amigos na escola e sem ninguém em quem confiar. Então ele apareceu diante de Yunin como um salvador. Você está aqui por Yunin, certo? O que você está fazendo aqui vestido assim? Deixe-me te emprestar meu uniforme de ginástica. Bem, se você ficar comigo, você vai se meter em problemas. Sim, Chao Huang respondeu com confiança. Isso não vai acontecer. Vamos trocar de roupa. E assim ele se tornou o único amigo de Yongin. Um dia, enquanto estudavam em uma cafeteria, Yongin olhou ao redor. Construir uma cafeteria como esta deve custar muito, não é? Eu também quero juntar dinheiro para abrir uma cafeteria mais tarde. Chao Huang sorriu ao ouvir aquilo. Deixa que eu compro para você. Pensando que Chao Huang estava brincando, Jongin não deu muita atenção. Estou só brincando. Se eu não conseguir um emprego, então vou reconsiderar, querido. Eu tenho uma pergunta. Jongin se levantou e foi até Chahun. O feromônio alfa é realmente tão perfumado assim, mas eu não consigo sentir cheiro nenhum. Algum dia eu quero sentir o seu feromônio, embora isso provavelmente não vá acontecer. Mas tudo mudou até o dia em que os pais de Yongin sofreram um acidente. Enquanto Yongin empacotava os pertences restantes de seus pais, Chahun, ao seu lado, perguntou o que ele planejava fazer em seguida. Claro, eu tenho que me mudar. Eu não consigo manter esta casa e há tantas coisas para resolver. Sua condição cardíaca, as contas do hospital. O que devemos fazer, Yunan? Você quer morar comigo? Yunan, tremendo enquanto chorava, perguntou. Tudo bem, Huang. Ah, claro que sim. Naquele momento, Jongin sentiu como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Primeiro, depois de todo o sofrimento que ele suportou, ele abraçou Chaewon com força, chorando alto. Agora eu realmente só tenho você. E para continuar sendo o único de Yongin, ele o expunha frequentemente a feromônios e lhe dava drogas estimulantes para ômegas. 9 anos se passaram e finalmente ele conseguiu o que queria. Yongin ainda está dormindo profundamente no sofá. Chao Huang toca seu rosto gentilmente e o chama suavemente. Yongin entre no quarto para dormir, tá bom. Eu não quero. Quero dormir aqui. Nosso pequeno também gosta deste lugar. Pelo menos cubra-o com um cobertor antes de dormir. Chao Huang vai buscar um cobertor para Yongin. Quando ele se levanta de repente para em frente à foto da família de Yongin, sua expressão se torna sombria. Então ele se lembra do acidente envolvendo o carro dos pais de Yongin. Aquela não foi uma escolha fácil para mim também. Não se preocupem com o Yongin, porque eu vou amá-lo por vocês. Então Chao Huang coloca o cobertor sobre Yongin, que está caindo em um sono profundo. Observando Yongin, o coração de Chao Huang se agita. Mas depois de esperar pacientemente, eu finalmente tenho meu único beta lamentável, mas muito precioso. De volta ao passado, quando Yongin ainda estava na universidade como de costume, hoje ele ainda termina a aula sozinho. Enquanto caminhava, alguém o chama. Acontece que é Chao Huang. Ele se destaca na multidão e é reconhecido por muitos. Ouvi dizer que sempre que ele aparece,
Os ômegas o seguem sem parar. É uma loucura realmente invejável. O parceiro dele com certeza não é um beta, né? Naquele exato momento, Youngin também congela ao ver um ômega sedutor se aproximando de Chao Huang. O cara expõe sua glândula de feromônio, deixando Chao Huang desconfortável e fazendo-o apertar o nariz. Você não sabe mesmo, Sênior. Você também está prestes a entrar no cio. Assim que Chao Huang estava prestes a falar, a voz de Jungin soou. Chao Huang imediatamente deixou aquele ômega para trás e foi até Jungin. Os dois decidiram comer juntos, mas quando Youngin olhou para trás para aquele ômega, ele percebeu o olhar hostil do cara. Será que eu vi errado? Aquele cara só me enganou, não foi de volta ao presente. Youngin agora deu à luz a um bebê incrivelmente adorável. Com quem nosso pequeno se parece para ser tão lindo? Vamos ver o papai. O Ji se preparando para ir para a empresa. Ele abraça e beija gentilmente a cabeça de Yeon, cheio de amor. Você dormiu bem. Sim, eu também cheguei tarde em casa hoje. Eu sei. Não se esforce demais. Então Chahuang toma um remédio. Jungin percebe que são supressores. Ele encara Chahuang e murmura. Agora que estamos casados, você não precisa mais tomar supressores. As palavras fazem Chahuang hesitar, mas ele rapidamente recupera a compostura. Você não sobreviveria ao meu tio. Até o momento em que Chahuang está prestes a sair, Jungin não diz nada. Parece que ele ficou muito chateado com o que Chahuang acabou de dizer. Pequenino, pequenino, o papai já está de saída. Então ele toca o rosto de Jungin. Jungin, eu estou indo agora. Mas Jungin vira o rosto friamente. Está tarde, você deveria ir logo. Depois disso, Chahuang fica um pouco atordoado com a atitude de Jungin. Ele cerra a mão levemente, mas ainda assim decide ir para a empresa. Depois que Chahuang sai, Jungin fica parado, perdido em pensamentos. Por que eu sou assim? O que Chahuang disse também não estava errado. Jungin decide esquecer isso por um momento e primeiro alimentar o bebê. Enquanto mama o bebê, observa alegremente o peixe no aquário. A empregada por perto percebe e comenta. Mas aquele peixe deve ser muito solitário. É um peixe beta, como ele costuma ser agressivo, só se mantém um no aquário. Ah, é mesmo que interessante. Isso mesmo. Mas toda vez que eu olho, vejo um bebê tão lindo. Qual é o nome do bebê? O nome dele é Heion, porque eu e Chahuang nos declaramos um para o outro perto do mar. Enquanto isso, Chahuang observa cada movimento de Jungin pela câmera. Ele bate pensativamente no frasco de supressores. Nesse momento, um subordinado se manifesta. Diretor, alguém veio vê-lo. Quem é antes que o assistente pudesse terminar, a pessoa abriu a porta da sala do diretor e entrou. Sênior, há quanto tempo não nos vemos? Chahuang não responde. Em vez disso, pergunta ao gerente Kim o que está acontecendo, porque foi o presidente que o enviou. E o tom daquele rapaz era de provocação para Chahuang. Embora eu já imaginasse, você realmente não se lembra de mim, não é? Ao mesmo tempo, ele também liberava seus feromônios de ômega como se quisesse envolver Chahuang. O seu ômega não é do tipo ciumento. Não seria melhor passar pelo seu cio, em vez de aturar um ômega com ciúme silencioso? De volta a Jungin, ele estava brincando com o pequeno, mas seu humor não melhorava. É verdade, Chahuang realmente se importa comigo. Ele balançava o pequeno, que ria alegremente. Então decidiu levar o bebê para buscar Chahuang na empresa. Jungin não se esqueceu de ligar antes, para perguntar se Chahuang já tinha saído do trabalho. Ele pediu ao funcionário para manter sua visita em segredo e fazer uma surpresa para Chahuang. Ao chegar na empresa, Jungin cumprimentou a secretária educadamente. A secretária, um pouco surpresa, disse: "Olá, o que o traz aqui?" Jungin não ouviu o que a secretária disse, pois sentiu um forte cheiro de feromônios de ômega vindo da sala de Chahuang. O corpo de Jungin tremeu. Ele não conseguia acreditar. Mas ainda assim reuniu coragem para enfrentar a situação. Jungin abriu a porta do escritório de Chahuang. A cena que ele viu foi a de Chahuang e outra pessoa, em um momento íntimo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Jungin. Ele não podia acreditar no que via. Ele recuou, ignorando os chamados de Chahuang, depois se virou e fugiu. De volta ao passado. Depois que Chahuang buscou Jungin, os dois decidiram ir comer, mas Jungin não conseguia se concentrar na comida. Ele olhava fixamente para Chahuang, que tomava um comprimido. Era um supressor. Não faz mal tomar esse remédio. Se você estiver sentindo dor, eu posso cuidar de você. Sim, Jungin, mas você não. Coma logo. E então vamos. Os dois saíram do restaurante. Enquanto caminhavam, Chahuang perguntou: "Hoje é o dia de você tomar seu remédio para o coração certo."
Ele sugeriu que Jungin avisasse o médico para que ele pudesse buscar para ele. Jungin concordou. Sim, mas ele ainda olhava de relance para Chahuang e pensava nele com aquele ômega de mais cedo. Incapaz de se conter, ele perguntou a Chahuang: "Eu tenho uma pergunta. Você está namorando alguém? Então você é muito popular." Chahuang se virou surpreso. "Por que está perguntando isso do nada?" Yun gaguejou. "Não, não é nada." Vendo aquilo, Chahuang levantou a mão para tocar o pescoço de Yunin, mas rapidamente mudou de ideia, passando o braço pelos ombros dele. Ele sussurrou intimamente no ouvido de Yun: Você quer que eu namore outra pessoa? Não, não. Esqueça isso, eu só preciso de você. Isso é o suficiente." Por um momento, Yunin pensou sobre isso, mas Chahuang também precisa ter sua própria vida. Desejar que ele fique apenas ao meu lado é egoísmo, não é? Naquela noite, como de costume, Chahuang deu o remédio para Yunin. Ué, agora tem ainda mais remédio. O médico receitou mais. Yunin tomou todos os remédios obedientemente, mas não parou de reclamar. Depois ele se encostou em Chahuang e perguntou o que ele estava assistindo. Quando percebeu que era uma cena realista de dois lobos acasalando, Yunin ficou envergonhado. Ele pegou o controle remoto e quis mudar de canal. Os dois brigaram pelo controle até caírem no sofá. Yunin caiu em cima de Chahuang com um olhar sugestivo. A mão de Chahuang naturalmente agarrou a cintura de Yunin e a acariciou, fazendo-o sentir cócegas. Chahuang elogiou. Yunin, você é tão fofo toda vez que faz isso. Você é realmente adorável, olhando para o rosto bonito de Chahuang. Então Yunin de repente pensou no que as pessoas disseram antes. Ele provavelmente não ama betas. Yunin, nervoso, saiu de cima de Chahuang e disse: "Eu vou para a cama primeiro." Vendo Yunin sair, Chahuang permaneceu em silêncio. Depois que Yunin adormeceu, Chahuang entrou sorrateiramente em seu quarto, acariciou gentilmente o rosto delicado de Yunin. Depois beijou seus lábios, sua mão deslizou para dentro das calças de Yunin, beijando seu peito e pescoço. Embora ele quisesse muito ir até o fim, o corpo apertado de Yunin o deteve. Então, a contragosto, ele usou as pernas dele por enquanto. Yunin, quando você finalmente será meu mais tarde? Quando os dois confirmaram o relacionamento, a barriga de Yunin já estava 10 vezes maior. Chahuang o levou para conhecer sua mãe. A mãe de Chahuang olhou para os dois com frieza e desconfiança. Será porque ele é um beta? Parece que ele não consegue controlar seus feromônios. Yunin se desculpou rapidamente. Só ao ir embora que Yunin se sentiu mais aliviado. Ele disse, tristemente: "Parece que sua mãe ficou muito desconfortável durante o jantar. Será que é porque sou um beta que ela não gosta de mim?" Chahuang abraçou Yunin e disse para ele não se importar. "Ela vai acabar gostando de você, meu bem." De volta ao presente, Chahuang, coberto de sangue, ligou para sua mãe. Ele perguntou: "Aquele convidado está bem, mãe? Eu já te avisei antes. Não basta eu apenas brincar com ele, mãe. Por favor, pare com essa tolice infantil. Foi você que o transformou em um ômega certo." Como se tivessem tocado num ponto fraco, Chahuang rangeu os dentes e avisou friamente: "Este é meu último aviso, porque você é minha mãe. Estou deixando essa passar, mãe. Cale a boca e apenas viva sua vida." Mas antes que ela pudesse responder, Chahuang desligou e foi em direção a Yunin. Naquele momento, ele estava deitado de bruços no sofá chorando. "Ele não veio atrás de mim. Com certeza, um ômega seria melhor do que eu, né? Mas então..." Yunin de repente levantou a cabeça porque sentiu os feromônios de Chahuang. Neste momento, Chahuang parecia ter voltado ao seu verdadeiro eu louco e sedento por sangue. Ele se aproximou de Yunin e o empurrou com força no sofá. "Você não confia em mim, a esse ponto eu te disse que não tenho ninguém além de você." Yunin ofegou, só conseguindo pensar no estado instável de Chahuang e no leve cheiro de sangue. Os olhos de Chahuang estavam injetados de sangue e seu rosto começando a se contorcer. "Hoje eu vou deixar as coisas bem claras para você." Dizendo isso, Chahuang rasgou brutalmente a camisa de Yunin. Yunin se debateu, mas não conseguiu se soltar. Finalmente ele deu um tapa forte no rosto de Chahuang. "Eu mandei você parar." Chahuang pareceu não se incomodar com a dor. Seu tom era frenético. "Eu te disse para parar de tomar o remédio." Nesse momento, Dongjin percebeu que o ciclo de CEO de Chaohuang tinha realmente chegado. Chaohuang estava muito diferente do Chaohuang que Dongjin conhecia. Ele tomou o corpo dele de forma insana, sem se importar nem mesmo quando o bebê Huan chorou. "Não se preocupe, Huan, já tem alguém cuidando dele agora. Apenas pense em nós." Então ele ligou para alguém para dizer
que aquilo era um presente para Daniele. Depois da ligação, ele atirou o celular no chão, reposicionando Dongin, sentando-o de costas para si, para que pudesse ver mais claramente a pessoa que se aproximava. Acontece que era o Ômega que tinha aparecido mais cedo no escritório de Chao Huang. Agora ele estava terrivelmente espancado com o rosto coberto de sangue. O homem implorou para que Dongin o salvasse. Enquanto isso, Chao Huang sussurrou de forma pervertida no ouvido de Dongin: "Você gostou do presente que eu te dei?" Então ele sinalizou para os guardas jogarem o homem no chão para que ele pudesse implorar a Dongin. Finalmente Dongin concordou em poupá-lo. Chao Huang acenou com a mão para que todos se afastassem. Agora apenas Chao Huang e Dongin restavam. Dongin estava apavorado. "Este não é o Chao Huang. Huang,